Boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Que bom. Alguém pela primeira vez aqui na Casa Miramês? Não? Então tá ótimo. Bom, pessoal, então estamos aí, né, para mais um encontro, para mais um estudo. O tema já está aí, né? Crítica à maledicência, ou maledicência e crítica. Nosso companheiro Francisco Sino já está aqui para fazer o estudo por nós. E para que tenhamos aí uma noite, né, tranquila, de uma boa reflexão, nós vamos fazer a nossa prece inicial. Eu gostaria de pedir quem está com o celular para colocar no modo silencioso, desligar, para não interromper, tá bom? Então vamos então acerenar nossos corações, para que possamos estar em contato com Deus, nosso Pai de amor, de bondade, com Jesus, nosso amigo presente em todos os momentos, com Miramês, que abre as portas da sua casa, para que possamos receber na noite de hoje os ensinamentos do Evangelho, sob a luz da doutrina espírita, que possamos receber a luz do nosso amado Jesus, a sua paz, para que possamos ter na nossa mente, no nosso coração, no nosso espírito, a leveza e a pureza do aprender. Que a nossa mente possa estar nesse momento conectada, nesse estudo da noite, para que o aprendizado permaneça em nós. Que assim seja. Convidamos então Francisco, por favor. Boa noite a todos. É com muita alegria que a gente retorna a casa para nós podermos dar sequência à busca do alimento que nos sacia a sede e a fome de aprender. E dentro do que o nosso irmão falou, Edmar, o Antônio, está dizendo, nós vamos buscar trazer um tema dentro da leveza do aprendizado, com palavras mais simples, com uma colocação bem professoral, para que possamos, então, introjetar na nossa mente esses aprendizados maravilhosos que a doutrina espírita traz sobre os auspícios de Jesus, nosso Mestre. O mundo desenvolveu em passos galopantes no último século, tecnologicamente, cientificamente, teve um avanço vertiginoso. E nós, seres humanos, ficamos nessa roda de reencarnar, morrer, nascer, viver e reencarnar e progredir sempre, como disse o Kardec. Porém, ainda estamos atrasados do ponto de vista moral. Tecnologicamente, sim. Intelectualmente, desenvolvemos muito. Mas ainda estamos afastados dos preceitos divinos da moral do Cristo, das leis divinas, desse caminho, desse manancial de ensinamentos que é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, trazida à luz, trazida à luz, com palavras mais amenas, com conceitos bem mais profundos, dentro dos três elementos, dos três pilares do desenvolvimento humano: ciência, filosofia e religião. Hoje nós vamos trazer o tema que é justamente sobre maledicência e a crítica, ou a crítica à maledicência. Eu tenho a impressão, na minha modesta maneira de ver, que acho que a ordem dos fatores ali não vai alterar muito o produto, porque uma coisa está inserida na outra e vice-versa. Olha lá, naquela figura nós deparamos com várias pessoas dentro de uma linguagem bem simples, fofocando, arengando, falando
falando algo ali a respeito da vida do outro, cuidando da vida alheia. Vejam que as pessoas que cuidam da vida do outro esquecem da sua. Preocupa com a vida do outro mais do que a dele. Hoje nós vemos em toda parte que nós transitemos na sociedade que o João sabe mais da vida da Maria do que a Maria dela própria. Porque as pessoas despendem o seu tempo em busca de conhecer a vida do outro, bisbilhotar a vida do outro, de fuxicar, de arengar e de ficar buscando lançar o fel da crítica às pessoas, esquecendo da sua própria vida. Sem, contudo, assim, de certa forma, saber que ela está carregando o seu arcabouço espiritual de mazelas, de energias negativas que só atrapalham a sua caminhada. No desenvolvimento do nosso tema, nós vamos ver como que muitas vezes nós somos pegos de surpresa, ou às vezes ostensivamente falando da vida de alguém, comentando algo que não nos pertence, o que é diferente de nós comentarmos um erro, uma imperfeição de um filho, daquelas pessoas, em síntese, que estão sobre a nossa guarda, sobre a nossa tutela, aqueles nossos parentes mais próximos, que nós devemos cuidar deles, do bem-estar deles e de todo mundo, de todas as pessoas. A definição de maledicência: qualidade de quem é maledicente, que ou aquele que costuma falar mal da vida dos outros, mal da vida alheia, ato de dizer mal, difamação e calúnia. Essa é uma conceituação do que seja a maledicência. Aqui vem o filósofo Jacques Rousseau e diz o seguinte, o francês: uma das causas capitais da maledicência é a inveja, causa vergonhosa que não se confessa, mas que transpira do modo de proceder, sob qualquer aspecto que a maledicência se mostre, temeia como a serpente. Costumamos falar, fulano tem uma língua felina. E aí está dentro disso que o filósofo está definindo, que devemos ter receio dessas pessoas, como temos receio e medo de uma serpente, do medo da maledicência e da crítica ferrenha, do fel da crítica, que só faz separar as pessoas, criando intrigas, brigas, separando pessoas, destruindo amizades, casamentos, famílias, sociedades, muitas vezes, separando uma das outras, nações entrando em guerra por causa da maledicência. É o que nós vemos hoje no mundo. Por que não dizer do desenvolvimento tecnológico das comunicações, da internet, que é um meio fácil de fazer fofoca, de fazer arenga, de tecer comentários sobre a vida dos outros, no seu aconchego, assentado frente ao computador ou ao celular, e começar a lançar o fel da crítica a outras pessoas. Porque frente a frente, talvez não teriam coragem de fazer. Mas com a internet, aí sim, é poderoso, é capaz. E não tenha nada, porque ele não está exposto. Não está frente a frente aquela pessoa que ele está atacando. A Joana de Ângeles traz para nós como acontece quando
nossa mente, o nosso pensamento maledicente entra em ação. Aqui ela diz, no seu livro, Elucidações Psicológicas, ela diz o seguinte: as viroses que têm procedência no psiquismo desvairado são mais graves do que as viroses habituais. Geram enfermidades vis, enfermidades terríveis. Olha aí a gravidade daquilo que às vezes proferimos, falamos. Se contudo medir as consequências das nossas palavras, dos nossos atos a respeito de alguém, mesmo que seja verdadeiro, o nosso comentário muitas vezes não é cabível, é inoportuno, não devemos falar. Muito embora tenhamos supostamente o direito de fazer uma crítica, mas que o faça de forma moderada, não para disseminar a maledicência, a diatribe, a separação, a discórdia, o fel que pode envenenar as pessoas, o veneno que pode envenenar as pessoas através das nossas palavras mal colocadas e inoportunas no momento em que nós não refletimos sobre elas. E todas as atividades no mundo, no universo, tudo que há de construção do homem, tanto material como espiritual, vem da fonte do pensamento. O pensamento é tudo. Antes de qualquer coisa existir, ela existiu primeiro na sua fonte criadora, o pensamento. O pensamento é força motriz que governa o mundo, o universo. Através da educação dos pensamentos, nós podemos direcionar a nossa vida para o paraíso ou para o abismo, para as ondas infernais ou para a felicidade. Pensamento é tudo. Foi um tema que eu não sei se eu desenvolvi aqui, sobre pensamento, sobre a força do pensamento. E quem pensa não é o cérebro. Quem pensa é o espírito. O espírito pensa, manda energia pensante para o perispírito manda para o cérebro decodifica essa informação e manda mensagem para os órgãos do corpo físico entrar em ação. Já dei esse exemplo várias vezes. Eu preciso andar, eu penso em andar. É claro que muitas vezes a nossa atividade de andar, não depende de pensar. Nós já fazemos isso num certo automatismo, como se fosse um piloto automático. Mas na prática funciona assim: eu penso em andar, mando a mensagem para o perispírito manda para o cérebro decodifica e manda para a perna, anda. Aí eu ando. Só para a gente entender a importância do pensamento, para que possamos corrigir essa tendência perniciosa que está gravada no nosso perispírito, das tendências para o mal, do roxico, da areta, da difamação e da calúnia, cuidando de forma pejorativa da vida dos outros. Os pensamentos são todos os estados íntimos do espírito, como vontade, desejo, sentimento, emoções, paixões, consciência, memória, raciocínio. Tudo aquilo que transcorre na essência do ser humano passa pelos pensamentos. Então, o pensamento é uma ferramenta que nos pode conduzir ao bem ou ao mal. Depende da qualidade dos nossos pensamentos. Pensamentos é matéria, sim. Até uma figura da idioplastia. Exemplo: eu penso em alguém que é muito cara, que está lá nos Estados Unidos. Eu abro os olhos e vejo aquela pessoa na minha frente. Eu plasmei a figura dela através da idioplastia. Pensamento é poderoso.
Parou. Já foi. Como se explica a mente? Vamos refletir um pouco. A mente é um estado, uma dimensão, fenômeno complexo, atributo da natureza humana, ato de pensar, raciocinar as funções do cérebro, relacionada às funções do cérebro. Então, como se explica a mente? A mente é isso, a mente é um estado, é uma dimensão complexa, fenômeno complexo, atributo da natureza humana, ato de pensar, relacionada às funções do cérebro. Então, quem pensa é o espírito, e o cérebro decodifica essa informação. Por exemplo, eu tenho que falar, o espírito pensa, manda para o perispírito, meu cérebro decodifica o pensamento e traduz em palavras. Então, antes de nós agirmos a respeito de um comentário, a respeito de uma crítica, seja ela construtiva ou destrutiva, contra alguém ou a favor de alguém, devemos pensar primeiro, até mesmo antes de emitir a palavra. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 886, comentada pelo nosso irmão Miramês, na Lei de Justiça, amor ao próximo, caridade para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. O que ele está dizendo? Nós temos que ter indulgência, compreensão com a imperfeição dos outros, e não tecer comentários pejorativos, de maledicência, para denegrir a imagem de alguém, por simples prazer que alimenta os recônditos da nossa alma, onde meros abrolhos na escuridão do nosso espírito, que vive ainda em tempos remotos, onde os dias de hoje, com a luz da doutrina espírita, não pode mais reclamar que está na escuridão. Deixemos de lado essas tendências perniciosas, porque já não é mais tempo, não há mais tempo. E não podemos reclamar que não somos informados, que não fomos esclarecidos sobre esses preceitos divinos, da compreensão, da caridade e da indulgência para com nossos irmãos imperfeitos ainda, que estão vivendo o engano, estão equivocados e buscando sempre reverenciar as tendências do mal que está lá gravado no seu perispírito, as tendências para o bem e para o mal. Devemos já rapidamente erradicar da nossa alma, do recôndito da nossa alma, do nosso perispírito, essas tendências perniciosas, essa maledicência. Acho que eu vou ver aqui. A pergunta 903, também comentada pelo nosso irmão Miramês. Diz ele: a alma é um campo de plantio, é um terreno fértil, onde se semeia, germina. Quando divulgamos os erros dos outros, os nossos se escondem, ficam escondidos, prejudicando nossa ascensão espiritual. E eu coloquei ali entre parênteses, para darmos o exemplo de como nós caminhamos pela vida. Nós caminhamos pela vida, Sr. Edmar, Santo, é numa fila indiana, um atrás do outro. É como se nós pegássemos todos que estão aqui e colocássemos uma fila. E cada um de nós carregando uma bolsa, uma alforge, com duas bolsas, uma na frente e outra atrás. Atrás eu carrego as minhas imperfeições. Na bolsa da frente, Terezinha, eu carrego as minhas virtudes. E aí, como é que é o nome do senhor? O senhor Joel vem atrás de mim. E eu todo rejubilante. Como é que é o seu nome? E Emerson na frente, eu no meio. E eu olho para o Emerson na frente, eu olho para as minhas virtudes e falo: coitado, olha que homenzinho caído, olha que mente deturpada, olha que espírito que está andando nas trevas. E o senhor Joel olha para mim atrás e está vendo todas as
minhas imperfeições. Quer dizer, nós só vemos as nossas virtudes, não temos capacidade de fazer uma autocrítica e ver ao foge que está nas minhas costas está sobrecarregado de imperfeições, de tendências para o mal, e eu só vejo o lado bom que eu tenho, que está no meu alfoge na frente. Então a caminhada pela vida é mais ou menos assim. Prestemos atenção nesse ensinamento da fila indiana. O medo da crítica. Muitas vezes nós não praticamos determinados atos, muitas vezes até atos bons de caridade, de amor, porque nós temos vergonha e medo da crítica. Se eu sou uma pessoa que tem uma posição social mais elevada, e eu falo assim, não, eu não vou lá naquele reduto ali de pessoas pobres, descamisadas, desprotegidas, desertadas da sorte para ajudá-las, porque a minha posição social não permite que eu vá lá. Alguém vai me criticar. Foi o que aconteceu com Nicodemos. Nicodemos, para falar com Jesus, saiu na calada da noite, porque não poderia ser visto pelos seus pares das cátedras judaicas, porque era um homem, um senhor muito importante, quando ele teve o encontro com Jesus. Temos medo da crítica porque ela identifica nossos limites, mas não entendemos que a crítica que a crítica e a autocrítica são as mãos que ajudam a moldar a nossa melhor versão. Não podemos confundir crítica com maledicência. Cada uma tem a sua posição. Quando nós falamos ali que eu inverti a ordem, ao invés de maledicência e crítica, seria crítica e maledicência. Mas as duas, uma decorre da outra, mas não são a mesma coisa. Porque a crítica pode ser positiva ou negativa, construtiva ou destrutiva, mais ou menos. Então, quando nós tecemos uma crítica, e dizem que o melhor amigo é aquele que mostra os nossos erros, as nossas imperfeições. Não é mais ou menos assim? Então, mas quando nós fazemos com amor, com caridade, e trazendo, esclarecer aquela pessoa que está sob a nossa tutela, como amigo, como irmão, como filho, como esposa, nós devemos sim relatar as imperfeições que ela está cometendo por engano, ou às vezes por uma influência negativa de alguém ou da sua própria mente que está ali enfermiça. Uma mente degradada, que está pautada nos seus erros do passado distante que descansam nos porões da memória. Então agora ele revela aquele lado pernicioso dele. Mas eu tenho que ter caridade para com ele, indulgência, e tutelá-lo, ajudá-lo. Seja ele quem for, não só aqueles que estão sob a nossa tutela. Então a crítica, ela tem o seu lado positivo para nos fazermos crescer, para que nós possamos compreender. O Confúcio nos ensina assim, é um filósofo chinês. Vou tomar um pouquinho de água. Eu não vou oferecer vocês a água não, viu? Porque dessa vocês vão beber e terão sede depois. Agora essa do Cristo, essa água do Cristo, jamais vocês terão sede. Então vamos beber dela. Confúcio dizia assim: quando vires um homem mau, quando vires um homem mau, examina-te aqui pelos seus defeitos. Olha o homem mau. Examina você pelos defeitos do outro. Tá certo? Quando vires um homem bom, siga os teus exemplos. O que ele está dizendo? Um homem está fazendo coisas boas, eu vou seguir o exemplo dele. Mas aquele outro está fazendo coisas más, eu vou tirar como exemplo aquele erro que ele está cometendo e eu não vou cometer. Por quê? Eu seria capaz de fazer pior do que ele está fazendo. Interessante, não? O silêncio. Diante da crítica severa, diante do fel da maledicência,
ante as palavras que tentam nos menoscabar, nos menosprezar, destruir a nossa moral, ofender a nossa personalidade, nós devemos silenciar. Então vamos lá. O silêncio ajuda sempre. Quando ouvimos palavras infelizes, quando alguém está irritado, quando a maledicência nos procura, quando a ofensa nos golpeia, quando alguém se encolariza, quando a crítica nos fere, quando escutamos a calúnia, quando a ignorância nos acusa, quando o orgulho nos humilha, quando a vaidade nos provoca, o silêncio é a gentileza do perdão, que se cala e espera o tempo certo. Eu costumo dizer, e aprendi, até falei com a minha irmã esses dias, o meu silêncio é a minha paz. Diante de determinadas situações que deparamos na nossa convivência, tanto familiar como na vida social, nós às vezes precisamos calar, silenciar a nossa voz. Tem um provérbio que diz: se o que tens a dizer é menos importante, se o que tens a dizer é menos importante que a verdade, cala-te. Filosofia Espírita é a coleção de livros do Bezerra de Menezes, do nosso irmão Miramês. Ele comenta as questões do Livro dos Espíritos, que é em Perguntas e Respostas. E na pergunta 903 do Livro dos Espíritos, Miramês nos diz assim: não é justo nos preocuparmos com os defeitos alheios, para menosprezar os seus valores. Isso vem da mente desprovida de amor da criatura. Cada criatura é um mundo em particular. Então cada um tem o seu arcabouço, cada um tem os seus valores, cada um tem a sua forma de ver o mundo, que a gente chama de progênese da vida, de lançar os olhos sobre o mundo como se fosse um quadro na parede. E dele ele depreende aquilo que ele compreende, porque a compreensão do homem está na justa medida do que ele sabe e sente. Eu olho um quadro, e aí eu interpreto aquele quadro de uma forma. Como é que isso não? Rodrigo. E o Rodrigo olha e vê de outra forma. E eu vou criticar o Rodrigo, falar: por que você não viu da minha forma? Mas peraí, isso aí é autoritarismo, imposição, discriminação, desrespeito. A visão dele é uma, a minha é outra. Por isso que o Bezerra de Menezes aparece que está. Por isso que o Miramês nos diz dessa forma: controle sobre a maledicência. Não temos controle sobre a maledicência dos outros, mas uma vida honesta nos ajuda a desautorizá-la ou desautorizá-los. Então, se alguém nos diz mal e nós temos a consciência de que nós não somos e não enquadramos naquela moldura que ele está nos colocando, nós encaixamos dentro daquela crítica que ele direciona a nós, não temos que temer nada. Silenciemos, porque não vai adiantar em nada você querer demonstrar o que você é. O que você é, os seus atos já dizem por si só. Não tem nada que demonstrar a ninguém nada, provar nada para ninguém, provar para nós mesmos e para Jesus. Falar ou não falar? Está lá no Livro dos Espíritos. É permitido repreender e divulgar a maldade e as imperfeições dos outros? Lá no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, nos itens de 1 a 19, diz o seguinte: bem-aventurados os que são misericordiosos. Olha, está dizendo para nós termos misericórdias com todas essas maldades, com toda essa imperfeição do outro. A indulgência, reconciliação com os adversários. Jesus. Então, Jesus
nos diz: não julgueis para não serem julgados. Você não deve medir os outros, porque com a medida que você medir o outro, você será medido também, para não julgar, nunca. E aí o livro dos Espíritos, lá o Espírito de Verdade, responde: ninguém sendo perfeito não tem direito de repreender o seu próximo, mas devemos trabalhar pelo seu progresso, e de todos, e sobretudo daqueles cuja tutela nos foi confiada. Foi o que nós falamos antes. Terceira crítica: comentar sobre o procedimento, a imperfeição dos outros, apontar com o nosso dedo a imperfeição do outro, não é permitido. É falta de caridade, falta de indulgência, falta de amor. Mas, porém, a interpretação que o Espírito de Verdade dá também é que aqueles que estão sobre a nossa tutela, sim, nós temos que abordar os seus erros de uma forma bem carinhosa, bem caridosa, de caridade e de apreço, ensinando, lançando luzes sobre as trevas, sobre os seus enganos, sobre as suas preferências, as suas escolhas infelizes. Porque no amanhã elas vão tornar-se uma escolha para a sua vida, que são os tormentos voluntários, os tormentos que nós buscamos com as nossas próprias mãos, e depois ficamos reclamando de que sofremos, que estamos mal, mas nós mesmos esquecemos que fomos nós que construímos esses nossos tormentos, os nossos flagelos voluntários com as nossas próprias mãos. Automatismo. O automatismo vem do pensamento sem pensar. A gente faz as coisas como se tivesse um piloto automático. Faz uma coisa, quando você pensa que não, você já fez. Você está numa reunião como essa e eu fumo. Imediatamente, inadvertidamente, eu tiro um cigarro do meu bolso, põe na boca e estou fumando num ambiente fechado que não é permitido. Primeiro, que eu estou tentando controlar a saúde do outro. E segundo, que é uma falta de educação. E além do mais, estou poluindo a atmosfera. E a gente fala: quando você fala, peraí, que coisa que eu fiz, meu Deus. Esse automatismo, ele nos leva a cometer muitos enganos, muitos erros e muitas vezes fatais. O que é o automatismo? Caráter do que é automático, falta de vontade própria. Você não age com a sua própria vontade, você age por ímpeto, sem pensar. Padrão de comportamento repetido, inconsciente: desânimo, inveja, reações explosivas, estresse, baixa autoestima. Quais são as formas de maledicência? São várias. Falar mal de alguém, a crítica direcionada ao outro, a crítica mordaz, interpretação pejorativa de um ato de alguém, comentário malicioso, julgamento falso, são as fake news que tem por aí, suspeita comprometedora, denúncia caluniosa. Você denuncia alguém fazendo um comentário de uma forma caluniosa, fora da verdade, injusta, improcedente, sem nexo causal, sem uma origem, sem uma prova consistente daquilo. E mesmo que seja verdade, não devemos comentar, porque não nos cabe. Nos cabe comentar os erros, as imperfeições do outro, quando esse está ao nosso lado e faz parte da nossa tutela. Nós, os professores, na qualidade de pai, de mãe, de amigo sincero, de mostrar a ele o seu erro, de maneira bem, assim, vamos dizer, de uma forma caridosa, de uma forma bem amena, com palavras suaves, sem agredir e sem
desprezar e sem humilhar. A autocrítica. O que é autocrítica? A crítica de si próprio. É você se colocar frente ao espelho, onde reflete os seus atos, e perguntar: o que estou fazendo de errado? O que estou fazendo de bem? Como estou? Como estou para ser meu? Como estou direcionando a minha vida? Como estão meus pensamentos? Eles estão buscando energia para fazer as coisas acontecerem onde? É nas fossas abismais da escuridão, onde reina a maldade? Ou no arcano universal no meio das correntes emanadas da mente do Cristo? Onde estou buscando? Eu estou sendo dirigido pelas mentes superiores da luz ou das trevas? Temos que perguntar. A autocrítica é o ato de reconhecer qualidades e defeitos, identificar erros e acertos praticados, com vista a eliminar os elementos causadores de sofrimento, os tormentos voluntários, como eu disse. Conheça-te a ti mesmo. Pergunta 919 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta ao Espírito de Verdade sobre como devemos proceder nessa vida, para que nós não tropecemos e a todo momento estamos ali sofrendo, estamos caindo, ralando os joelhos, dando com o dente na pedra. Como nós devemos direcionar os nossos passos na nossa vida em busca de uma vida mais feliz? É claro que lá não está com essas palavras que eu estou aqui fazendo a tradução, mas é isso que o Kardec fez. E perguntou ao Espírito de Verdade, que era nada mais, nada menos do que Santo Agostinho. E Santo Agostinho disse: Kardec, plagiando um sábio da antiguidade que vos disse: conheça-te a ti mesmo. O Sócrates. Kardec disse assim: espera aí, Santo Agostinho, mas como que eu vou conhecer a mim mesmo? Se nós, às vezes, confundimos o bem e o mal, como que eu vou fazer isso? Conhecer a ti mesmo. Conheça-te a ti mesmo. Ele disse: olha, faça como eu fiz quando eu estava na Terra, e eu passava em revista os meus atos do dia anterior. Não, do dia anterior não, vocês não vão conseguir, vocês vão esquecer. Pelo menos de 3 em 3 dias. Ao repousar a cabeça ou o travesseiro, você pergunta o que você fez de bom e o que você fez de errado. Quais os seus atos positivos, quais os atos negativos. Tenha coragem de fazer isso. Isso é uma autocrítica. Aí o Kardec disse: mas, olha, Santo Agostinho, como é que eu vou saber o que é certo e o que é errado, se nós confundimos o bem e o mal? Aí o Santo Agostinho disse: olha, Kardec, perguntai ao tribunal da vossa consciência e ele vai responder para você o que é certo e o que é errado. Ah, tribunal da consciência nos aduz aqui. Se tem um tribunal, tem um juiz. Se tem um juiz, tem leis. Aí Santo Agostinho complementou: por quê? As leis divinas estão escritas na sua consciência. Cada um de nós temos ali escrita a lei divina com mais amplitude, com mais conhecimento desse arcabouço universal das leis divinas, ou menos, que resume em 2 palavrinhas: amor e caridade. Então, pelas leis divinas, eu posso interpretar os meus atos com mais eficácia ou com menos eficácia. Por quê? Suponhamos que uma outra pessoa, como é que é seu nome? Juliana tem na sua consciência escrita as leis divinas com mais amplitude do que eu.
porque ela já vivenciou por sucessivas reencarnações, e por ela ser uma pessoa dedicada, uma pessoa que costuma buscar sempre se desenvolver, tanto intelectual, moral e espiritualmente, então ela já agregou à sua consciência esses preceitos divinos, das leis divinas, mas eu ainda não, então ainda estou buscando compreender, porque essa luz da lei divina, ela me ofusca as vistas, a dela não ofusca, ela enxerga com mais perfeição do que eu. Então é uma maneira de nós interpretarmos o nosso comportamento. Leiam, por gentileza, a pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Domar a língua. O controle da língua é evidência de uma fé viva. Por quê? Quando eu tenho fé de que existe algo, que existe uma coisa muito mais além de mim, que é Deus, Jesus, e que eu percebo que a minha língua é capaz de, em momentos infelizes, proferir palavras que possam ferir, que possam denegrir, que possam menoscabar uma pessoa, alguém, ou uma instituição, não importa, eu me calo. Eu tenho que me silenciar, porque a minha fé me diz que eu não devo praticar uma ação desta maneira de prejudicar, de caluniar, de difamar, porque eu tenho fé que o amor e a caridade. E eu lembro de Pedro: o amor cobre a multidão de pecados. Sim. E primeiro o amor que eu tenho para comigo, indulgência para comigo, olhando no espelho e perguntando: como estou agindo, como estou fazendo, como estou pensando. A língua é o chicote do corpo. Não tem essa expressão aí? Fala o que quer e aguenta o que quer. Lá em Mateus 7, 1 a 5, Jesus diz para nós não julgarmos. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgais, sereis julgados. Hipócritas, como você quer ver o defeito do outro se você tem um poste atravessado no teu olho? Você tem uma máscara de bronze no teu olho, como você quer ver o defeito dos outros? Você dita a norma de comportamento para o outro, faça assim, 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 assado, sendo que você mesmo não coloca em prática, sendo que você não enxerga nem os seus próprios defeitos, porque virtudes talvez passou longe, porque aquele que tem a disposição no fel da crítica, aquele que quer julgar os outros, trazer libelos condenatórios, sem contudo conhecer o conteúdo daquela pessoa, os seus conteúdos, a sua vida, o seu passado, nós não podemos julgar. Eu estou falando aqui é de traçar uma condenação sem conhecer a pessoa. Nem assim devemos julgar, para não sermos julgados. Porque com a mesma medida que medir o outro, seremos medidos. Com fé, quem com fé ofere, com fé será ferido. Pedro, quando o soldado romano estava investindo contra Jesus, Pedro avançou contra ele e cortou a orelha dele. Jesus disse que embainha a sua espada, Pedro, porque aquele que com fé o ferir, será ferido. E Jesus pegou a orelha do soldado e colocou lá de novo. Sabiam disso?
no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, item 8, ele diz o seguinte: falar mal de alguém macula e embota a alma com as vibrações deletérias das nossas palavras, dos nossos sentimentos, dos nossos desejos degradados contra aquela pessoa. Emmanuel, no livro Fonte e Vida, nos diz assim: maldizer aos outros é homenagear os instintos inferiores, é renunciar ao dever de cooperadores de Deus em criticar uma obra divina, o ser humano. O ser humano é uma obra divina. Vós sois deuses, vós sois a luz do mundo. Não se acende a candeia para colocar debaixo da mesa, mas no candelabro onde ilumina a todos. Vós sois o sal da terra. Não! Como que o sal vai salgar se ele é insípido? Então Jesus nos eleva à categoria de semideuses. E o ser humano é uma obra divina. Se é obra divina, nós não temos o dever, nós não temos o direito de criticar, de menoscabar, porque nós estamos ferindo a Deus. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. E o que é fazer a vontade do meu Pai? É quando eu estava preso, eu fosse me visitar; quando eu estava descamisado, me deram de vestir; quando eu estava sedento, me deram água; quando eu estava com fome, me deram de comer. Fazendo isso, está fazendo a meu Pai que está nos céus. Olha só. Vamos abrir? Olha que interessante. Falar do pecado dos outros não torna você um santo, apenas um pecador fofoqueiro. Que coisa! Falar do pecado dos outros não torna você um santo, apenas um pecador fofoqueiro. Antes de censurardes as imperfeições dos outros, vede se vós não poderão dizer o mesmo. Tratai, pois, de possuir as qualidades opostas aos defeitos que criticais ao vosso semelhante. Se eu, sendo imperfeito, não tenho o direito de criticar a imperfeição do outro, nem que eu me julgue melhor, ou melhor, não que eu julgue as minhas ações melhores que as dos outros, mais puras, mais claras, mais realinas, dotadas de um fulgor maior de amor e de caridade. Nem assim eu posso criticar o outro. A questão 903 do Livro dos Espíritos. Intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. E o Kardec diz o seguinte, lá no Livro dos Espíritos, pergunta 459. Influem os espíritos nos nossos pensamentos e nas nossas obras? Muito mais do que imaginais. São eles que nos dirigem, são eles que nos governam. Claro, vamos pensar. Se nós fôssemos levar ao pé da letra essa colocação do Espírito de verdade, então nós seríamos marionetes, robôs, dirigidos pelos Espíritos. Aí o Kardec está dizendo que eles influenciam nas nossas obras. Naquilo que é importante que nós façamos, os Espíritos influenciam nos nossos pensamentos e nas nossas obras. Olha que interessante. Plantio e colheita. Quem sabe o que planta, não teme o que colhe. O plantio é obrigatório. Não. Plantio é livre. A colheita é obrigatória. Planta vento, colhe tempestade.
Qual a mais meritória de todas as virtudes? A mais meritória é aquela que assenta na mais desinteressada caridade. Fazer a caridade sem receber nada em troca. Fazer o bem sem escolher a quem e sem receber nada em troca. Qual o sinal mais característico da imperfeição? O interesse pessoal, o egoísmo e o orgulho, causa de todas as nossas mazelas, de todos os nossos infortúnios, tanto físicos como espirituais. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. O que atrai os espíritos? São os pensamentos, os desejos, as intenções que alimentamos. Seu Ele perfeito como o perfeito é o Pai Celestial. Então, o que atrai os maus espíritos para nos influenciar? Os pensamentos. Pensamentos bons atraem pensamentos bons. Quando eu estou ligado com as correntes superiores do arcano universal do bem, todas as potestades divinas, o amor e a caridade, convergem ao meu favor. E eu ligo a mente dos anjos, dos arcanjos, de Jesus, e uma centelha na mente de Jesus, uma centelha na minha mente, reflete em todo o meu arcabouço psicobiofísico. E eu irradio essa energia para todos. É o que estamos fazendo aqui agora. Nesse momento que estamos aqui, eu falando e vocês ouvindo, e vocês aqui, trabalhando os vossos pensamentos em direção à luz, nós formamos uma egrégora divina. Egrégora é uma junção de seres superiores cujas mentes se dirigem para o arcano universal do bem, do amor e da caridade. E nós dirigimos essa energia fenomenal que vem de Jesus, orientada por Ele, para o universo. E a Terra recebe de volta esses eflúvios divinos, irradia para o Brasil, que está tanto necessitado, e para cada um de vós. E por onde passares, cada um de vocês sairá irradiado essa energia. Com toda certeza. Jesus, olha que interessante. Pare de se sentar à mesa onde falam mal dos outros, porque quando você se levanta, o tema é você. Aí você passa a ser o tema da conversa, a vítima. Você será a próxima vítima. Normalmente é assim que acontece. Já está acabando, né, professor Edmar? Quase, né? 5 minutos? Se eu me dar 5 minutos? Tá bom, generoso. Eu tenho 5 minutos para terminar. As 3 peneiras. Um homem dirigiu-se a Sócrates para contar-lhe algo sobre o seu amigo. E antes, quando o homem chega perante Sócrates, o sábio grego, o homem diz: Sócrates, eu tenho algo para lhe falar do seu amigo. Aí o Sócrates disse: opa, para. Você passou essa sua informação que você quer me dar a respeito do meu amigo pelas 3 peneiras? Já ouviu falar sobre isso? A peneira da verdade, da bondade e da utilidade. Entendeu? Você tem certeza de que você vai falar para mim do meu amigo é verdadeiro? Você usou da bondade para com ele? Porque ao divulgar a imperfeição dele, você não está usando de bondade, da caridade com ele, da indulgência. A utilidade, o que você vai falar para mim sobre ele é útil? Ele disse: nenhuma dessas peneiras eu passei essa informação. Aí o sábio concluiu, repreendendo-lhe, o sábio disse: se o que queres contar-me não é verdadeiro, não é bom e nem útil, então é melhor que eu guardes para ti.
O homem é dono do que cala e escravo do que fala. Ao que Freud nos dizer? Freud nos dizer: o homem é dono do que cala e escravo do que fala. Bom, eu vou terminar fazendo uma leitura da maledicência, que é um texto escrito por Joana de Ângeles. Ali vocês não vão conseguir ler não, mas eu vou ler aqui e vocês tentam acompanhar. Joana de Ângeles, lá em Lapadário Espírita, através do Divaldo Pereira Franco, escreveu esse maravilhoso texto. Maledicência. O que é a maledicência? Espinho cruel a ferir indistintamente, é a palavra de quem acusa. Cáustico e corrosivo é o verbo da boca de quem relaciona defeitos. Veneno perigoso, a expressão condenatória a vibrar nos lábios de quem malsina. A maledicência é a cultura de inutilidade em solo apodrecido. Maldizer significa destruir. O maledicente é atormentado, que se debate nas trevas da sua própria inferioridade, como nós falamos antes em outras palavras. Tem a visão tomada e tudo vê através das pesadas lentes que carrega. As lentes da maldade, da imperfeição, do ódio. As mentes daqueles que são degradados, que vivem nas trevas e não conhecem o mínimo dos ensinamentos do Cristo, do amor e da caridade. Caridade é bênção sublime e a desdobrar-se em silencioso socorro. A caridade é um socorro. Volta as armas da tua oração e vigilância contra a praga da maledicência, aparentemente ingênua, mas que destrói toda a região por onde prolifera. Quando vier a tentação de acusar e apontar defeitos, lembra-te das próprias necessidades e limitações, e, fazendo todo o bem possível a teu alcance, avança na firme resolução de amar e despertarás além das sombras da carne por onde segues. No roteiro abençoado, onde os corações felizes e livres buscam a vida verdadeira, o seu verdadeiro sentido. Joana de Ângeles. Aí tem a oração para fechar. Pai, que hoje eu possa saber fazer silêncio, que os meus pensamentos se calem e que os meus ouvidos sejam surdos para más palavras e a maledicência. Fim. Jesus, alçado aos braços da cruz, no paroxismo do seu sofrimento, onde Jesus, pregado ao madeiro, levanta os olhos aos céus e diz: perdoai-os, ó Senhor, para que não sabem o que fazem. Assim devemos exercitar esse ensinamento profundo e divino de Jesus sobre a caridade, sobre o perdão para com todos. Jesus, no profundo silêncio da sua alma, ele desperta a sua divindade, olhando para os céus e pedindo a Deus que nos perdoasse a todos. Porque quando ele pede o perdão para aquele povo, ele pede para toda a humanidade. Ele estava simbolizando as nossas imperfeições, tendo caridade e urgência para conosco, e nos dando a oportunidade de aqui voltar à Terra pelas sucessivas reencarnações, para podermos pagar em prestações os nossos débitos, que são muitos, não são poucos. A cada reencarnação você paga uma prestação do que deve. E assim sendo, eu encerro, pedindo a cada um de vocês que reflitam sobre essa modesta palestra de hoje
que possamos introjetá-la no âmago da nossa alma e que elas possam refletir a todos aqueles por onde passarmos. Amém. Agradecemos a nossa irmã Francisco Cristiano e que a gente possa acolher bem essas palavras, né, que fazem com que a gente reflita sobre o nosso dia a dia, sobre a vigilância do nosso pensamento, né? E é através do pensamento que vem as palavras e as ações. Então que a gente tenha o cuidado de refletir e às vezes ficar mais calado do que falando, né? Porque quando a gente não fala, a gente acaba não falando besteira. Então, antes de falar qualquer coisa, que a gente possa refletir, calado, para saber bem o que vai ser colocado. Porque a maledicência, ela é uma coisa que afeta demais as pessoas. Às vezes uma palavra que você diz numa hora errada, uma palavra errada, numa hora errada, né, pode causar um mal para a pessoa para a vida inteira. Me lembro de um caso de um padre, numa confissão, a pessoa falou que tinha falado sobre alguma coisa de uma outra pessoa. Se aquilo era pecado, o que ele poderia fazer com aquilo? Aí o padre virou para ele e falou: se sobe no alto da torre da igreja com um saco de penas e joga para baixo. E depois recolhe todas sem deixar uma. Se você fizer isso, você vai estar eliminando todo o mal que você fez. A gente consegue? Então, é isso que a maledicência faz com as pessoas. Às vezes pequena coisa que você diz pode afetar a vida de uma pessoa eternamente, principalmente se for uma criança, né? Às vezes vai causar um trauma. Então que a gente tenha cuidado, né, de saber falar no momento certo. E cuidado com as críticas também, né? Porque a crítica, quando é feita de uma forma errada, ela prejudica bastante. A boa crítica é sempre bem-vinda, mas a crítica é aquela que ofende, né? Pode causar muitos transtornos. Vamos levar nossos pensamentos a Deus, fazer sintonia com o mais alto e buscar aliviar nosso coração de todos os males, de todos os maus pensamentos, que a gente possa estar crescendo a cada dia, a cada instante, buscando refletir sobre tudo o que fazemos, sobre tudo o que dizemos, pedindo a Jesus que nos oriente em nossa caminhada, nos fazendo pessoas mais dignas, caridosas, e que pratiquemos o amor cada dia mais, sejamos firmes e bondosos em nossa caminhada, fazendo a caridade, sempre sem almejar nada em troca. Sente conosco, Jesus, hoje, agora e sempre, que assim seja. Aqueles que forem tomar passe podem aguardar, e aqueles que não forem tomar passe podem se dirigir aos seus lares. E tenham todos uma boa noite. Que Jesus acompanhe a todos.